Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 4 do curso Português para Estrangeiros nível básico da plataforma Mais IFMG. E nessa nossa última aula, eu separei alguns tópicos que eu gostaria de destacar, presentes lá no nosso material didático, que são muito importantes para que você entenda, inicialmente, a língua portuguesa. E o primeiro tópico que eu achei importante trazer para essa nossa videoaula em relação aos verbos irregulares. Na semana passada a gente falou sobre os verbos regulares, viu que eles têm uma forma muito fixa, Não importa se ele é da primeira, da segunda, da terceira conjugação, existem terminações específicas em que você pode substituir qualquer verbo irregular ali e ele acaba se adequando muito bem, Ele acaba sendo colocado de uma maneira fácil, de conjugar, digamos assim, já que verbo é um vilão, principalmente em se tratando de uma língua onde você tem uma flexibilização muito grande na conjugação, Cada pessoa da frase tem uma forma diferente de ser conjugada. Já os verbos irregulares, esse assunto realmente ele não se esgota nesse curso, esse curso é um nível básico, então é assunto para um curso intermediário afora, porque é bastante peculiar e importante. Os verbos irregulares, eles possuem estruturas diversas. Eles já começam pelo fato de que o radical, que é aquela parte fixa, ele vai mudar, ele pode mudar uma ou até várias vezes ao longo da conjugação, tá? Então, é muito complicado, não tem como estipular uma regra, por isso são irregulares. Eu elenquei aqui para vocês 5 verbos irregulares, curiosamente, eles são todos da terceira conjugação, servir, preferir, dormir, repetir e seguir. Mas já para a gente ver como eles se comportam diferentes, de maneira diferente do verbo partir, que a gente estudou semana passada. Então, olha só a conjugação, vou ler com vocês, tá? O primeiro verbo é o verbo servir. Eu sirvo, tu serves, ele serve. Nós servimos, vós servis, ele serve. Preferir. Eu prefiro, tu preferes, ele prefere, nós preferimos, vós preferis, eles preferem. Dormir. Eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormis, eles dormem. Repetir. Eu repito, tu repetes, ele repete, nós repetimos, vós repetis, eles repetem. E seguir. Eu sigo, tu segues, ele segue, nós seguimos, vós seguis, ele segue. Então, aqui, nessa leva de verbos irregulares, se a gente for prestar atenção, apenas na primeira linha, ou seja, o sujeito eu, teve uma diferenciação do radical, todos eles são ser, pref, dor, rep, segue. E na primeira linha da conjugação, com o sujeito eu, esse radical ele muda. Porém, ele se mantém estabelecido no segundo. Então, essa variação ela é bastante simples, tá? Dentro do universo de um verbo regular, essa variação ela é bastante simples. Se você lembrar do verbo ser, que a gente estudou na segunda semana de curso, o verbo ser ele é todo modificado, Então, ali é até difícil a gente detectar qual seria o possível radical. Então, essa estrutura aqui, desses 5 verbos irregulares, aparentemente ela é tranquila. Outros verbos irregulares que eu também chamo a atenção nessa aula de número 4 é em relação aos verbos ir e vir. São muito usados na língua portuguesa e olha como eles se comportam. Vou ler aqui para vocês. Verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Você fala, meu Deus, onde é que está esse radical? E como é que eu vou determinar isso? Realmente fica muito complicado. Por isso que eles são verbos que devem ser estudados de uma maneira com mais atenção, tá? É muito utilizado o verbo ir, o verbo vir. São 2 verbos muito utilizados e que a gente precisa prestar atenção justamente para não confundir. Porque, de repente, nessa conjugação, eu estou usando um outro verbo da língua portuguesa que eu nem sabia que eu estava usando. Olha só o verbo vir, eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Então, olha só, nós temos aí acento circunflexo, como acento diferencial entre o ele e o eles, Parece a mesma forma, mas o acento ele modifica. Então, são pequenas particularidades com relação aos verbos que, para quem está estudando português com o intuito de escrever bem, não só de se comunicar oralmente, mas de escrever, é preciso estar atento. A nossa gramática, ela é uma gramática
que ela é bastante detalhada com relação a determinadas estruturas, e o verbo é uma delas, tá? Trouxe uma tirinha do Calvin bastante interessante para vocês prestarem atenção. Lembra do vós que eu falei que ele era usado obsoletamente na língua portuguesa? Se vê muito em texto ainda, textos mais antigos, porém, na oralidade praticamente ele desapareceu. Mas é interessante ver como é esse comportamento com as pessoas. Olha só. Olha o que a mãe fala. Aonde ides? Alguma vilania que ainda não tenhais praticado? Vós me julgais mal. Não sei onde vou. O mais inconstante vento tem um destino mais certo que o meu. Mas estou decidido a deixar este lugar. Logo terei notícias do que pretendes. Segui vosso caminho. É o que farei. Aí o pai fala: por que você não muda para um programa onde os atores falam língua de gente? E a mãe, shh. Ou seja, eles estão usando ali a conjugação do verbo, usando pessoas como tu e vós, coisa que para muitos brasileiros soa muito estranho, né? Soa como se fosse algo realmente antigo, erudito, enfim, algo que está totalmente fora de desuso. Alguns mal conhecem essas estruturas. Fazer o quê, né? Nossa próxima leva de verbos são os verbos ter, haver e fazer. Também são verbos bastante utilizados na língua portuguesa. Todos eles têm um comportamento irregular. E eles são verbos bastante utilizados, não só como verbos principais em orações, mas também como verbos auxiliares, ou seja, verbos que aparecem junto com outros para compor uma locução verbal. Então, aqui eu vou conjugar para vocês os verbos ter, haver e fazer no presente. Então, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. O verbo haver, eu hei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis, eles hão. E o verbo fazer, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Porém, como eu disse, eles são bastante utilizados, principalmente de maneira polissêmica. O que é uma polissemia, né? Formas, vários sentidos dentro de uma frase. Vou começar com o verbo tem. Olha só o verbo ter. O verbo ter, eu tenho aí 4 frases. A professora tem muitos alunos, ele tem olhos verdes, tem um livro em cima da mesa e você tem que ler o livro. Então, dependendo da frase, você pode ter uma relação de posse ou relação com algo. Você pode ter o verbo ter no sentido de existir, né? Vou ler uma por uma. A professora tem muitos alunos e ele tem olhos verdes. Essas duas frases, a relação aí é de posse, né? Uma relação de posse é dele. Já na terceira frase, tem um livro em cima da mesa, o sentido do verbo ter é de existir. Existe um livro em cima da mesa. E na quarta frase, você tem que ler o livro, a relação é de obrigação. Então, olha, o mesmo verbo funcionando de maneiras diferentes, né? Ele não muda a estrutura, ele só muda a intenção. Com relação ao verbo haver, a curiosidade que nós temos aí é que ele, nessa forma impessoal de há, ele também significa existir. E ele não tem flexão, ou seja, é há e ponto. Há crianças no parque. Há um livro em cima da mesa. Não importa se é singular ou plural, o verbo se mantém nessa mesma forma. Há. Já o verbo fazer, ele é muito usado em expressões idiomáticas, né? Lembra que um dos conteúdos dessa semana 4 é justamente essa questão de expressões idiomáticas? O verbo fazer é um deles, né? Até por esse sentido, justamente que eu falei, polissêmico, com muitos sentidos, né? Então, olha só, coloquei uma listinha só para você entender como ele pode se comportar diferente. Ó. Fazer anos significa comemorar aniversário. Fazer a barba, se barbear. Fazer de conta é fingir. Fazer compras, comprar. Fazer falta, sentir saudade. Fazer greve é entrar em greve. Fazer as pazes, se reconciliar. Então, essas são só algumas aparições do verbo fazer em expressões idiomáticas. Com certeza você vai encontrar muitas outras. Então, ele não significa apenas, como a gente está acostumado, né? Fazer algo mecanicamente. Não, ele tem muitas variações. E isso vai depender muito do sentido que você vai dar para a sua frase, né? Intenção na frase.
E para finalizar, eu falei para vocês que nós iríamos trabalhar as expressões idiomáticas, né? O que é uma expressão idiomática? Uma expressão idiomática é uma frase, uma palavra, enfim, geralmente é composta, né, numa frase que é utilizada com sentido diferente daquele real que a frase expressa. Então, alguns falam que expressões idiomáticas são gírias, outros entendem apenas como peculiaridades da língua. Não importa. O que você tem que entender é que não podem ser levadas ao pé da letra. E cada idioma tem sua particularidade com relação às expressões idiomáticas também, tá? Não adianta a gente querer traduzir para o inglês ou para o espanhol ou para o japonês uma expressão brasileira que talvez não faça sentido para eles, tá? Então elas têm esse aspecto cultural muito intimamente relacionados a elas, tá? Coloquei aqui algumas para vocês, olha só. Dar com a língua nos dentes, né, que é falar mais do que devia. Estar com a pedra no sapato, incomodado, e assim por diante, ó, estar 7/5, fazer ouvidos de mercador, ou seja, ouvir de tudo, roer a corda, ou seja, até as últimas consequências, chorar sobre o leite derramado, que é lamentar, ser sol de pouca dura, não passar da cepa torta. Então, dependendo da região do país que você se localizar, né? Se eu estou no Nordeste, você vai ter uma leva de expressões idiomáticas características do Nordeste. Se você está no Sul, mais uma leva de expressões. Está no Sudeste, uma leva e assim por diante. O Brasil ele é muito rico com relação a essa variação linguística e as expressões idiomáticas elas fazem parte disso, tanto da cultura quanto da linguagem de cada pessoa, de cada população, de cada região, tá bom? E só para a gente terminar, eu coloquei aqui um diálogozinho. Não chega a ser um diálogo, mas é uma frase bastante interessante em que ela é formada com imagens, obviamente, mas que todas elas têm um sentido conotativo, ou seja, um sentido simbólico, representando uma grande expressão idiomática. Então, olha só, de pepino minha vida tá cheia. Cansei de pisar no tomate, escorregar no quiabo e depois é batata. E chorar as pitangas. Agora quero mais é mamão com açúcar e dar uma banana para os abacaxis que me aparecem. Então a pessoa tá aí falando que a vida dela tá cheia de problemas, ela cansou de tantos problemas, né? E é fato, né? Batata, é fato. Ela chorava as pitangas, ou seja, se lamentava, mas agora ela quer paz, né? Mamão com açúcar. E dá um abacaxi, e dá uma banana para os abacaxis que aparecem, ou seja, nem se importar com os problemas que aparecem. Bom, gente, então esses foram os tópicos que eu elenquei nesse nosso curso básico, nível 1, Português para Estrangeiros. Eu espero que você tenha aproveitado o curso, que tenha se interessado em aprender mais sobre a nossa língua portuguesa, que é tão peculiar, tão rica e tão encantadora, como eu falei para vocês. Ao longo do material, tem muito mais coisas, mais informações. Essas videoaulas elas são muito curtas, portanto a gente não tem como abordar tudo da maneira que nós gostaríamos, mas que esse seja apenas o início de uma longa trajetória estudando a língua portuguesa, que é uma língua tão linda como eu falei, tá? Desejo a vocês muito sucesso, seja você um turista, seja você um futuro residente aqui no Brasil, ou alguém que está passando algum tempo aqui estudando, trabalhando. Então desejo a você muito sucesso e foi um prazer conhecê-lo e tê-lo conosco nesse curso.